E olha, nós estamos aqui na sala da irmã Luísa. A sala de uma diretora financeira, de uma vice-presidente, de uma mulher, assim, antenada demais com tudo que acontece na Associação do Senhor Jesus. E a irmã Luísa, ela, o que eu gosto e eu admiro demais, irmã, é que mesmo tendo um cargo com tanta responsabilidade, ter ajudado o padre a fazer com que a Associação do Senhor Jesus e TV Século XXI, porque a associação é mantenedora da TV Século XXI, chegasse aonde chegou. Agora, quando a senhora, há 65 anos lá atrás, disse sim na sua vida religiosa, aceitando esse desprendimento de tudo, inclusive da família, para servir a Deus. A senhora imaginava que um dia ia chegar numa situação como essa de ter uma instituição evangelizando e fazendo tantos a conhecerem Jesus? Boa tarde, irmã Luísa. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rita. Boa tarde a vocês todos. Não, eu jamais imaginei. Porque quando eu decidi ser religiosa, eu, em primeiro lugar, pedi ao meu pai que eu queria estudar num colégio. Eu tinha 11 aninhos. Meu pai falou, não, você é muito nova, não dá não, o que é isso, menina? Mas acabei indo com as irmãs de Jaraguá do Sul para Curitiba, no colégio Nossa Senhora de Lourdes, que hoje é Nossa Senhora de Lourdes, né? O nosso colégio chama-se Nossa Senhora de Lourdes, Cajuru, num bairro chamado Cajuru. E lá comecei a estudar, continuando o primário, né? Porque naquela época só tinha primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, né? Porque não tinha pré, não existia essas coisas, não. A gente ia para a escola já com 6 anos, 6 e meio, 7 anos, e já começava a aprender a ler, escrever e ia para frente. Aí eu fui para o colégio, as irmãs vieram visitar o bairro lá onde eu morava, quer dizer, Jaraguá do Sul, e eu quis ir para o colégio. Aí depois de alguns meses, me preparei, né, eu fui para Curitiba, de Jaraguá para Curitiba, nesse colégio. E lá continuei meus estudos, quinto ano primário, fiz o ginásio, na época era ginásio, né? A senhora fez exame de admissão, irmã? Fiz exame de admissão, fiz exame para começar o ginásio, aqueles 4 anos, que agora é a 8ª série, depois passou não sei o quê, tanta coisa. Lá era continuidade, a gente fazia do primeiro ano e até o quarto, do quarto começava a primeira série do ginásio, segundo, terceiro e quarto. Aí depois do quarto nós íamos para o colegial, né? Sim. Então... E quem ia ser professora ia fazer o magistério, era isso, né? Eu fiz o magistério. Parece que podíamos escolher física, química, biologia, trabalhos manuais, não sei o quê. E eu escolhi magistério. A superiora falou, não, pegue magistério, que assim você ajuda depois da aula para as crianças. E, de fato, alguns anos trabalhei com as crianças, mas depois eu fui logo para outras atividades. Mas a minha vocação, então, em primeiro lugar, eu queria ser religiosa, queria mesmo. E meu pai, não, meu pai foi contrário, não, você vai para casa comigo. Ele foi me buscar no dia que nós recebíamos o hábito, né? Eu usava um hábito preto, e depois, com o tempo, com a revolução toda, a gente tirou para ficar mais fácil para a gente andar no meio do povo. E daí meu pai foi me buscar no dia da tomada de hábito. Ele chorou, não, você vai voltar comigo hoje, você não vai ficar aqui, não, teus irmãos todos já receberam a parte, você tem que ir junto. Falei, não, pai, eu não volto, eu quero ser religiosa, eu vou ficar aqui. Aí ele foi embora chorando, eu fiquei chorando, mas fiquei lá. Fiquei firme lá e continuei minha vida religiosa. E, de fato, a vida religiosa nos pede assistência a todos, nos pede paciência, nos pede muito a renúncia, porque a gente deixa tudo, né? Para seguir propriamente o Senhor Jesus e na obediência todos os dias, todas as horas. A gente fica dependendo, obedece o superior, tudo que ele manda fazer a gente faz, e muita vida de oração, de noite, de tarde, de dia. E assim eu fui seguindo a minha vida religiosa.
Eu vou até aproveitar, irmã, fazer um adendo aqui, porque que ela, quando ela fala, e a gente segue rezando de dia, de tarde, de noite, tem o ofício das horas que as irmãs fazem, mas além disso tem as suas orações pessoais, tem as orações junto com as irmãs, tem tantas orações e até hoje, apesar de não estar, fazer parte das Filhas de São José, mas não estar lá junto com as outras irmãs, a irmã nunca deixou de rezar. Às vezes a gente gravava até de madrugada, daqui a pouco vinha a irmã Luísa, ela trazia às vezes um bolo para nós, ela fazia a oração dela, 1, 2 horas da manhã, vinha trazer o bolo. Espera aí que a senhora vai falar, irmã, eu vou passar para a senhora o microfone. E quando era 4h30 da manhã, ela já estava de pé de novo, fazendo café para a turma que ia chegar no dia seguinte para trabalhar. E tempo para oração a senhora sempre achou, né, irmã? Sempre achei, eu levanto todos os dias às 4 da manhã, saio do meu quarto, vou direto para a capela lá e lá fico até 5. Depois às 5 eu vou abrir a cozinha, a porta de fora, porque agora depois que eu mudou essa guarita, eu não entrego mais a chave da casa. Antes a Prígio, a turma levava a chave, eu tinha a chave da casa, mas agora eu tranco as portas e aí vou para o meu quarto. E aí tem os seus momentos de oração. Daí eu levanto cedo, durante o dia também, quando eu posso, já vou lá, sábados. A vida de oração é muito importante na nossa vida religiosa. A vida religiosa, ela exige sacrifício, ela exige obediência, ela exige momentos difíceis, né? Porque o mundo continua muitas vezes convidando, não, larga isso aí, vamos lá. E você tem que ser firme e forte, né? Para dizer, sim, não quero eu seguir essa vida, eu quero continuar. E louvado seja Deus que depois eu conheci o Padre Eduardo num retiro. Ele me convidou um dia para, se você não quer trabalhar comigo. E aí eu falei com a minha superiora lá, e ela me deixou até hoje. Minhas superioras me acompanham, me dão licença de eu estar aqui. E aí a gente está trabalhando até hoje, fazendo tudo que é possível e louvo e agradeço a Deus. Agora, a oração, de fato, eu rezo bastante, eu procuro a minha oração. E rezo muito por vocês, pela associação, ainda mais agora. E olha, ainda mais agora que essa... Fala. Não, eu ia falar que nós estamos aqui também apoiando a irmã Luísa, porque nós sabemos no coração dela o quanto ela deseja que essa obra siga em frente, que essa obra cresça, que essa obra se renove. E nós vamos conseguir, né? Dobrando joelhos dobrados, a associação vai ficar de pé. E, irmã Luísa, nós temos uma homenagem para a senhora. Tem uma pessoa muito querida, é uma irmã também, e nós queremos dividir com o pessoal de casa e colocar para a irmã Luísa ouvir aqui a irmã Lídia Menegatti. Vamos ouvir. Querida irmã Luísa, quero, em nome das irmãs de São José, do Núcleo Santíssima Trindade, parabenizá-la pelos seus 65 anos de consagração ao Senhor, vividos com certeza na alegria e na entrega total. A você, minha querida, nosso carinho e nossas preces. Parabéns. Um beijo no seu coração. Luísa, a irmã Lídia, ela deixou para a senhora um abraço, deixou assim o desejo, parabenizando a senhora para... só que nós... isso, eu vou pedir para eles mutarem aqui, que a TV está me atrapalhando aqui. Isso, obrigada. Irmã Luísa, nós estamos hoje aqui também celebrando com a senhora esses 65 anos, porque a gente acompanha a sua luta e tem um momento da sua vida em que a senhora não desistiu. Foi quando, apesar de muitos tratamentos, de muitos cuidados médicos, a senhora perdeu parcialmente a sua visão. E isso não impediu a senhora. Isso não parou a senhora.
porque com todas as dificuldades que a senhora tem, a senhora continua firme na oração, rezando pelas pessoas. Nessa sala aqui, quantas vezes eu vi a senhora atendendo as pessoas? Então, a sua dor, a sua limitação física em relação ao olhar, nunca deixou de olhar com os olhos da fé as pessoas e ajudá-las, né, irmã? Verdade, eu atendo muita ligação todos os dias, muita gente desesperada, famílias sofrendo muito, gente, vocês não sabem como as famílias estão sofrendo aí fora. Abandono de pai, abandono de mãe, pai matando mãe, marido matando mulher. Olha, a gente recebe cada ligação que dói a alma, sabe? Por isso, fiquem firmes pela família de vocês, com paciência, coragem, porque há muito problema aí fora, muito, muito, muito. E não... Eu não parei, não. Sabe, vou dizer uma coisa para vocês. Eu parece que eu enxergo mais. O Dom João veio aí outro dia. Dom João veio rezar uma missa, o nosso arcebispo. Depois da missa, ele pôs no refeitório, eu dei a rezada dele. A turma começou a pedir coisas. Eu falei, vai lá buscar tal lugar, tá. Ele ficou admirado. Eu falei, mas como? Vocês sabem então tudo? Louvado seja Deus. Deus me deu essa graça e eu quero continuar. Eu amo muito os funcionários, amo muito vocês. Acabei de falar com o Padre Eduardo algumas coisas aí. Eu falei, Padre, temos que mudar isso e aquilo. Então, louvado seja Deus. Mas é isso, Rita. Eu procuro fazer o possível e peço muito ao Senhor. De fato, eu tenho sacrificado, levanto todo dia às 4 e quero rezar mesmo. E olha, por ser aniversário da irmã Luísa, claro que não poderia faltar presente. Porque a gente fala em presente, a irmã Luísa, ela nunca precisa de nada, porque a irmã fez voto de pobreza, né, irmã? E o que a senhora tem aqui é o que a senhora precisa, não precisa... Mas tem uma coisa que nós pensamos com tanto carinho... Passo para frente o que não... Mas esse presente a senhora vai gostar. Nós, a Andréia Bernabé, que foi no programa hoje. Aí eu tenho uma fitinha aqui. Puxa a fitinha, irmã. Deixa eu ver se está com lacinho. Isso aí. A irmã vai abrir. E é um presente que ela fez porque eu vejo a senhora com uma bolsinha para lá e para cá. Às vezes só precisa de mais coisa, tem que mandar buscar. E ela fez. Pode tirar, eu vou segurar a sacola. A Andréia Bernabé fez para a senhora uma bolsa e tem imagem de São José com o menino Jesus no colo, tem imagem da Sagrada Família, tem Nossa Senhora abraçando um bebezinho que é menino Jesus. E eu estou descrevendo para a senhora, irmã, porque tem inclusive aqui no fecho, se a senhora passar a mão aqui no fecho, para a senhora achar sempre o fecho, tem esse pingente, esse tassel aí. E aqui eu queria que a senhora passasse a mão. Aqui, olha, isso aqui, ó. Aqui, olha, está escrito o seu nome. Está escrito Irmã Luísa Tecila. Nossa, obrigada. Então, eu quero agradecer a Andréia Bernabé. Tem até um pompom aí, irmã. Aí tem um pompom. Nossa, aqui dá para pôr... Agora vocês têm que aumentar a doação para caber aqui dentro, ó. Porque a bolsinha pequenininha não cabe. Agora, nessa grandona cabe, não cabe, irmã? Se eu andar com essa bolsa todo dia... Obrigada, viu? Muito obrigada, Bernadette. Obrigada a vocês que colaboraram. Muito obrigada. Vai ser muito bom essa bolsa para carregar coisas para cá e para lá. Isso mesmo. E olha, nós queremos sugerir aqui, falamos do presente para a irmã Luísa. A bolsa é muito útil para ela realmente levar as coisas para lá e para cá. Mas nós queremos muito, junto com a irmã Luísa, continuar a nossa evangelização aqui pela TV Século XXI. O serviço, o trabalho que fazemos de evangelização também pelas redes sociais, pela internet. E para isso nós precisamos de uma grande ajuda. Então, se você puder nos ajudar e dar o seu sim hoje. Hoje é dia do sim. O sim da irmã Luísa a gente está celebrando há 65 anos atrás e nós queremos também o seu sim. Então, ligue 19 3871 9620, faça parte desta obra, doe através do nosso Pix, da chave Pix é doe@portalasj.com.br, porque doar para a obra, para nós continuarmos a evangelização, é o melhor presente, não é, irmã Luísa? Porque eu confirmo tudo isso, por favor, nos ajude. Estamos num momento difícil, mas eu sempre falo, Deus proverá e não nos abandonará. Mas nos ajude, é o momento
graça de Deus para que você nos ajude. Por favor, dê um pouco para nós. Estamos precisando pagar os funcionários que não pagamos. E nos ajude, por favor. Deus vai lhe dar o dobro, triplo e muito mais. E na palavra de Deus promete, inclusive, o cêntuplo. Então, que isso aconteça na sua vida. Irmã Luísa, a senhora reza por tantas pessoas. Nós temos mais 40 segundos, eu gostaria de encerrar com uma oração sua. Eu poderia orar pela senhora, mas eu gostaria muito que a senhora orasse. Eu represento todas as pessoas. Posso pedir para a senhora colocar a mão sobre mim? Sim. Senhor Jesus, nós estamos aqui porque você está presente em toda parte, a todo momento. O Senhor nunca nos abandona. Nós te pedimos, Senhor, que você abençoe neste momento a Rita, em nome de todos os que participam do programa Mulher.com e também de todas as pessoas que estão nos assistindo. Coloca tuas mãos poderosas sobre cada um deles, Senhor, e manda teu Santo Espírito, dando a cada um deles a luz do Espírito Santo, para que sejam pessoas iluminadas, fortes na fé, na coragem em todos os momentos. Que nada desanime o coração de cada um. Deus abençoe a cada um. Jesus, derrama teu sangue sobre cada pessoa aqui presente e todos os que estão nos assistindo. Abençoa cada um e dê a sua bênção e a sua paz. Amém. Amém. Obrigada, irmã Luísa. Parabéns pelos 65 anos. E Jubileu de Safira. Aí eu vou fazer um convite a você de casa. Pesquise a simbologia do Jubileu de Safira. É fidelidade, compromisso, tudo. Eu acho que combina muito bem esse simbolismo da Safira nos 65 anos, nesse Jubileu da irmã Luísa. Obediência, abnegação, bota de pobreza, fazer nada é teu, tudo você usa. É tudo de Deus, né? Todas as licenças, tudo em ordem. Muita oração, evitar tudo aquilo que você pode evitar, tentação. Não é fácil não, dizer sim, muita coisa que você não gosta. Mas olha, a gente agradece você por ter estado conosco no Mulher.com e ter celebrado junto conosco o Jubileu de Safira, 65 anos de vida religiosa da irmã Luísa. Obrigada, fiquem com Deus e amanhã tem mais Mulher.com. Obrigada a vocês.